queria começar fazendo uma pergunta que eu fiz hoje pela manhã e vou fazê-la novamente agora à noite. Essa pergunta é porque Deus tem muitas formas de agir. Havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia interna e ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. E ela toca e é curada. Havia um centurião romano que tinha um servo, um empregado, e ele gostava muito desse empregado. E ele disse o seguinte: Jesus, libera uma palavra de onde o Senhor está, que o meu servo vai ser curado. E Jesus libera, Jesus pode ir. Ele foi curado. E quando ele chega em casa, ele perguntou que horas. Chegou e encontrou o servo bem. Falou: você está bem? Estou bem. Que horas você ficou bem? Ah, e tal hora. Ele falou: foi a mesma hora que Jesus disse, pode ir, ele está salvo. Deus tem muitas formas de agir, né? É lindo isso. Em alguns, Jesus pergunta, né? O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja. Para outros, ele faz uma lama, passa nos olhos e fala: vai lá se lavar no tanque de Siloé. E aquele cego vai, achando que fizeram um bullying com ele, né? Ali, que mais uma pegadinha, né? Contra o ceguinho. E nada disso, ele volta enxergando. Não fizeram bullying, não. Fizeram um milagre. E talvez você entrou nesta noite precisando de um sinal. Eu perguntei nessa manhã que se você tem uma pedra no seu caminho, que precisa ser removida. E se a gente parar para pensar, irmãos, existem algumas pedras que às vezes nos atrapalham. Se a pedra ela não for muito grande, nós podemos tropeçar nela, né? Nós tropeçamos nas pedras pequenas, porque as grandes a gente vê de longe. Mas também, queridos, às vezes acontece um temporal, uma tempestade, uma chuva abundante, como aconteceu agora em dezembro e janeiro desse ano no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, de modo que houve um deslizamento de terra e algumas pedras enormes rolaram, né, ali, tamparam a pista, impediram a passagem de muitas pessoas. Teve uma pessoa que falou para mim: pastor, eu fiquei mais de 5 horas parado dentro do carro e tive que voltar, não dava para ir para lugar nenhum. 5 horas parado dentro de um carro por causa de uma pedra no caminho. Então eu queria perguntar para você hoje: você tem alguma pedra que precisa ser removida? Seja ela alguma pedra aí emocional. De repente tem uma pedra chamada depressão, que está com 1 tonelada em cima da sua cabeça e não te deixa sorrir, não te deixa viver, não te deixa vencer, não te deixa sonhar, não te deixa avançar. Pode ser que a pedra no seu caminho seja um problema conjugal, só briga, só discussão, só gritaria, só desrespeito, só impaciência. Eu acho que é só um divórcio que resolve isso. De repente, a distância, foi colocada uma pedra entre você e seu filho. Você não consegue acessar o coração dele e ele tampouco o seu. E às vezes existe não uma pedra, mas uma barreira distanciando pais e filhos. Pode ser que lá no serviço tenha uma pedra grande para resolver, chamada boleto bancário que tem que pagar, ou folha, né, salarial de funcionários. Não sei qual é a pedra, mas eu creio que nessa noite Deus pode remover a pedra do seu caminho, amém? E aí, queridos, eu li um texto que falou muito comigo, e no passado, muito tempo atrás, eu compartilhei esse texto com a igreja, e como a igreja, ela, pós-pandemia, ela renovou bastante, eu quero compartilhar com você esse texto. Eu quero ler a partir no capítulo 15 de Marcos, a partir do verso número 42, esse texto ele termina e ele continua no 16, e Melry, nós vamos ler até o 16, verso 3, tá bom?
Mas nós vamos começar no 15, 42. O texto fala da crucificação de Jesus. Jesus, ele foi preso, traído, açoitado, torturado, crucificado. E aqui, queridos, ele já está na cruz. E aqui ele já morreu. E aí diz o texto assim: ao cair da tarde, por ser sexta-feira, que era o dia da preparação da Páscoa, porque no sábado o judeu não faz nada, preparava tudo na sexta, esperava o sábado para comemorar a Páscoa no domingo. Isso é a véspera de sábado. Verso número 43 diz assim: José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, um homem muito importante no Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, ou seja, acreditava em Jesus, cria em Jesus. Ele teve uma ousadia muito grande, irmãos. Olha só, depois de toda aquela confusão, do povo gritando: solta Barrabás, crucifica Cristo, ele é um enganador, ele é um charlatão, ele é isso, ele é aquilo. José de Arimateia, um ilustre membro do Sinédrio, teve a ousadia de ir até Pilatos, e ele pediu o que, irmãos? O corpo de Jesus. Amém? Ele falou: Pilatos, eu quero cuidar do corpo. Dá o corpo para mim. Eu tenho onde sepultá-lo. Eu tenho onde deixar o corpo guardado. E aí, queridos, mas Pilato admirou-se de que ele já estivesse morrido. Falou: mas já morreu? Não acredito. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito tempo que Jesus tinha morrido. O centurião falou: ó, eu vou dar uma olhada para o senhor, eu já venho. Né? E aí no verso de número 45, após certificar-se pela informação do comandante, ele cedeu o corpo a José de Arimateia. Diga comigo: cedeu o corpo de Jesus para José cuidar. Amém? E aí José pega o corpo de Jesus, então, baixando o corpo da cruz, ele envolveu no lençol que tinha o que, irmãos? O que ele tinha feito com o lençol? Comprado um lençol, tá? E depositou o corpo no túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Túmulo novo, ninguém tinha usado. E aí ele rolou uma pedra na entrada do túmulo. Quando eu pergunto, é proposital, porque eu quero que você guarde o nome corpo, a palavra corpo e a palavra pedra. Amém? Quero que você guarde corpo e pedra. E aí, queridos, o texto, ele vai até o verso número 47, e acontece que mulher é observadora, né, irmãos? E aí a Maria Madalena, a mãe de José, elas observaram onde o corpo foi colocado. Elas ficaram olhando. E aí acaba o capítulo 15. E elas, no capítulo 16, no verso número 1, elas esperam passar o sábado, e elas reúnem ali o grupo delas, a célula, o PGM delas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, que é a mesma mãe de José, e Salomé. E elas fizeram o que, irmãos? Compraram. José de Arimateia tinha feito o quê? Comprado lençol de linho. E agora elas compraram óleos aromáticos para ungir o que, irmãos? O corpo de Jesus. Queridos, imagina essa cena. Não passa o verso ainda não, Melri. Eu disse hoje, né? Aqui nós tivemos um encontro dos homens. Os homens colocam ali, colocam a mesa, jogam um pano em cima, tá tudo certo, né? Aí as mulheres, enquanto as mulheres, tem vaso de flor, né? Toalha, decoração, vem a Melri, faz aquela decoração, coloca balão, coloca florzinha, coloca um monte de detalhe.
Mulher é detalhista, mulher é caprichosa, né? Mulher, ela tem um olhar diferente das coisas. E elas disseram assim: vocês viram só o que fizeram com o corpo de Jesus? Tiraram da cruz, todo cheio de sangue, todo sujo, porque ao descer da cruz eles colocavam o corpo no chão, cheio de terra. Ah não, era uma tradição dos judeus. Preparar o corpo. Eu usar a palavra embalsamar, só que não, é preparar o corpo, com óleos, com aromas. E elas falaram assim umas para as outras: vamos lá limpar o corpo, pelo menos isso, vamos cuidar do corpo. Jesus foi tão bom, Jesus fez tanta coisa para a gente, que a gente não pode deixar ele daquele jeito, enrolado. E outra falou: vamos, eu topo. Você topa? Vamos. Só que nós, então vamos embora. Pega, você tem dinheiro? Eu tenho umas economias aqui. Pega lá. Vamos comprar aqui os aromas, os óleos essenciais, aquele óleo cheiroso, aromático, perfumados. E vamos deixar o corpo limpinho, arrumadinho, cheirosinho. Vamos dar a ele uma morte digna. Vamos embora? Vamos. E aí elas foram. Olha só, queridos. E bem cedo, no primeiro dia da semana, domingo de manhã, ao nascer do sol, foram aonde, irmãos? Ao túmulo. Eu disse hoje de manhã, eu acho que daqui que saiu aquele ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. A minha versão diz de madrugada. Aleluia. De madrugada. Será que se eu ficar parado fica melhor? Vou tentar, né? De madrugada, bem cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, foram ao túmulo. Na primeira oportunidade, guarde isso. Foram fazer o que, irmãos? Cuidar do corpo. Melri, passa só mais um verso. Mas elas tinham um problema. Elas tinham uma dificuldade. Enquanto elas iam, elas diziam uma às outras. Elas diziam o seguinte: olha, quem vai remover a pedra da entrada do túmulo? Para aí, meu. Olha para a pessoa que está ao seu lado, se você tiver liberdade com ela, e diga assim: quem vai remover a pedra? Faz essa pergunta. Sabe por quê, queridos? Aquela pedra era tão grande que elas não tinham força. Elas tinham duas dificuldades, dois problemas: a pedra e os soldados. Aí elas pensaram: a gente conversa com o soldado, explica o que nós vamos fazer, nós não vamos roubar o corpo, nós vamos apenas cuidar do corpo, nós vamos apenas fazer isso. Mas e a pedra? Os soldados não vão querer nos ajudar. Eles não vão querer colocar a mão, eles vão dizer: olha, se virem vocês, resolvam vocês, problema de vocês, a pedra é sua, é responsabilidade sua, não é minha. Eu não vou assumir a pedra de ninguém. É tipo assim: ema, cada um com seus problemas. E aí elas foram: quem removerá a pedra? Olha aí, Melri, você tá alinhada. Irmãos, e a pedra era uma pedra grande, era um problema no caminho delas. Mas elas foram. Eu quero dizer para você, queridos, que quando a gente se levanta para cuidar do corpo, Deus se levanta para cuidar de nós. Eu vou repetir: quando nós nos levantamos para cuidar do corpo de Jesus, Deus se levanta para cuidar de nós. Deus se levanta para cuidar de você. Deus se levanta para resolver o seu problema e remover toda a pedra do seu caminho. Agora, o que eu aprendo até aqui nesse texto, queridos, que primeiro,
fica muito mais fácil remover a pedra quando eu tenho a ajuda de alguém. Sim ou não? Fica mais fácil. Maria teve a ideia sozinha? Não, duas viram onde colocaram. Apareceu a terceira, Salomé. Salomé falou, vou junto, nós somos uma célula. Nós somos um pequeno grupo multiplicador. Nós vamos juntos. Ou melhor, nós vamos juntas. Vou também, estou dentro. Conta comigo. Eu tenho um pouco de dinheiro aqui. Pega um pouco do meu dinheiro. Vamos comprar. Ó. Irmãos, quando eu tenho um grupo para me identificar, fica mais fácil. Sozinho, você não consegue. Guarde isso no seu coração. Sozinho, você não consegue. Outra verdade que eu vejo nesse texto, irmãos, é José de Arimateia e essa célula, esse pequeno grupo dessas mulheres, colocando a mão no bolso, investindo no corpo. José, ele compra o lençol de linho e ele cede o túmulo cavado na rocha. Ele falou, não, vou colocar isso à disposição, é o que eu tenho, vou colocar à disposição de Jesus. É para servi-lo. Essas mulheres falam, olha, eu tenho esse recurso, eu vou comprar perfumes para deixar o corpo lindo, perfumadinho. Irmãos, eu fico pensando, nós oramos pelos missionários aqui, foi com propósito, porque essa igreja é uma igreja muito generosa, mas muito demais, irmãos, dá conta. Eu fico constrangido com o coração dos irmãos. Irmãos, e a oferta missionária que chega lá no Camboja, pastor Luciano, que chega, irmãos, que chega na África, que chega no Marrocos, que chega no Futipaz, que chega lá em Aquidauana, na reserva indígena Taunay. O Luiz, quando vai, a caminhonete dele vai empinada, irmãos, de tanta doação, de roupa, de alimento, de material escolar. É lindo de ver, queridos. A nossa oferta ajuda as pessoas a removerem a pedra no caminho delas. Você consegue entender isso? Amém? Porque às vezes você não tem uma pedra financeira, mas o outro tem. O outro tem. E você pode ajudar esse irmão a remover a pedra. Você pode, com a sua contribuição, com a sua participação. Tá? Porque, queridos, é interessante que Deus, Ele faz, através de nós, essas irmãs, elas foram para cuidar do corpo. E aqui eu quero dizer para você, tem 3 grupos que se destacam aqui nesse texto. 3 grupos. O primeiro grupo são os que abandonam o corpo de Jesus. Cadê os discípulos? Onde estavam? Nós sabemos, né, irmãos, que Pedro até tentou. Não, Senhor, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu não te negarei. E aí levaram Jesus para o Sinédrio, onde José de Arimateia era membro ilustre do Sinédrio. Reuniram o Sinédrio na madrugada, queridos, e fizeram um julgamento ali, sem respeitar leis, constituições, né, usando da autoridade ali, da posição, e fizeram um julgamento injusto. Pedro estava lá tentando defender Jesus. De repente passou alguém e falou assim: ei, você é um deles. Aí Pedro, não conheço esse homem não. Estou vendo o que está acontecendo aqui. Dali a pouco passa outra pessoa e fala: ei, você é um deles. Ele fala: não conheço não, nunca vi esse homem na vida. Dali a pouco chega outra pessoa e fala: você é um deles. Você se veste como eles. Você fala como eles, você tem jeito de discípulo, você tem jeito de crente, você tem. E ele, praguejando, disse que não conhecia. Não, eu não conheço esse louco, não. Eu não conheço quem é.
né? Que desgraça, que inferno, eu já falei 1.000.000 de vezes que eu não sei quem é esse homem. O galo canta, nós conhecemos a história, Jesus não fala nada, só olha para ele. E Pedro sai dali e chora amargamente, porque ele falhou em proteger Jesus. Existe um grupo que abandona o corpo lá na cruz. Cadê os discípulos? Poderia dizer, pós-pandemia, onde estão muitos discípulos? Onde estão muitas pessoas? Existe o segundo grupo. O primeiro é o que abandona, o segundo é o que machuca o corpo. É o que maltrata o corpo. É o que dilacera o corpo. São os soldados romanos com aqueles chicotes, aquelas chibatadas. Irmãos, e depois do filme do Mel Gibson, nós não precisamos nem ficar falando mais de quanto Jesus sofreu. Cada chibatada, cada chicotada, irmãos, cada chibatada, eles abriam um corte de 5 a 8 centímetros nas costas. Irmão, ele ficou em carne viva, ficou dilacerado, ele perdeu muito sangue, ele sofreu muito, ele foi torturado. E existe um grupo que fazia isso com prazer, vai, tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, você não é o Cristo, profetiza quem te bateu, você não é o Filho de Deus, faz isso, você não é, faz aquilo, você não é o bambambam, você não é o bonzão, quero ver agora, mostra o seu poder, e chibatada no corpo. Deixa eu dizer algo para você. Eu vou pedir para o Edson vir aqui, eu já vou partir para o final da mensagem. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Eu já fiz parte desse grupo, daqueles que ferem o corpo. Porque a Bíblia diz que o corpo de Jesus é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Eu já fiz, irmãos, eu já segui algumas pessoas, já me inscrevi em alguns canais, onde o prazer delas era contar escândalos que acontecem no meio evangélico. De cantores gospels que caíram, de pastores que caíram, que roubaram, que adulteraram, gente que enganou, gente que... Eu já falei mal de muitos pastores, de muitas igrejas. E às vezes a gente vê, né, irmãos, a pessoa explorando a fé, pegando dinheiro, e a gente quer denunciar. Mas de repente, irmãos, eu estou no papel de soldado romano. No corpo. Porque Romanos diz, irmãos, que há diversidade de ministérios, mas um só é o Senhor. Um só é o Senhor. É o mesmo Senhor, irmãos, que opera tudo em todos. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo que age. As doutrinas mudam. Então, queridos, quando você faz algum comentário depreciativo de algum ministério, de algum pastor, inconscientemente, você está ferindo o corpo. Quando eu entendi isso, eu me arrependi profundamente. Eu falei, Senhor, eu me seguro, irmãos, que às vezes a gente fica sabendo de cada coisa, que eu falo, não é pastor, não pode, não pode. Não, isso aí não é igreja evangélica de jeito nenhum, nem aqui, nem na China, nem em lugar. Irmãos, e às vezes eu fico, aí Deus fala, opa, está mudando de grupo? Mas eu quero estar no terceiro grupo, irmãos. Eu quero fazer parte da célula das Marias. Eu quero ser parceiro de José de Arimateia. Eu quero chegar para Pilatos. Irmãos, ele arriscou a vida dele para dizer assim, Pilatos, dá para mim o corpo? Seus discípulos o abandonaram. Não tem ninguém, ele não tem pai. José já tinha morrido, irmãos. Ali os discípulos abandonaram. José falou, dá para mim, eu vou cuidar do corpo.
eu tenho onde colocar, eu tenho um túmulo novinho, deixa comigo, eu cuido dele. As irmãs, as Marias, falaram: não, nós vamos limpar toda a sujeira. Feriram, nós vamos curar. Sujaram, nós vamos limpar. Está ensanguentado, machucado, nós vamos derramar bálsamo, perfume. O bálsamo cura, irmãos. Há remédio em Gileade, a unção em Gileade, unção que traz cura. Nós vamos cuidar do corpo, e esse é o propósito, o objetivo dessas mulheres que se levantam e vão, irmãos. Elas tinham muitos motivos para não ir. Já está morto, já está enterrado, tem uma pedra no caminho, tem soldados guardando o túmulo. Não vamos não, não vai dar certo, nós vamos perder a viagem, não vai adiantar nada, não tem mais jeito, nós não podemos fazer mais nada por eles. Mas, irmãos, elas não deixaram essas questões entrarem no coração delas e falaram: nós vamos, mas e a pedra? Não sei, nós vamos. Eu volto a repetir, quando nós nos levantamos para cuidar do corpo, Deus se levanta para cuidar de nós. O verso 4 de Marcos 16 diz assim: elas estavam indo e elas perguntaram: e a pedra? Quem vai remover a pedra? E olhando, viram que a pedra já estava removida. E a pedra era muito grande, irmãos. A minha versão diz: e a pedra, que era muito grande, já estava removida. Quando eu me levanto para cuidar do corpo, Deus já vai removendo as pedras. Amém? Deus vai limpando o caminho. Deus vai abrindo portas. Deus vai dando condições. Deus vai fazendo milagre. Eu estou fraco, Deus dá força, irmãos. Eu estou desorientado, Ele orienta. Eu não sei o que fazer, Ele dá a direção. É assim que funciona. Eu só preciso cuidar do corpo. Preciso cuidar do corpo. E aí, irmãos, quando eu me levanto para cuidar do corpo, Deus remove a pedra. Amém? Deus remove a pedra. Deus dá a elas a possibilidade de vivenciar o maior milagre da história. Olha só o que diz, irmãos, o verso número 5. A pedra já estava removida. Os soldados estavam desmaiados. E entraram no túmulo, por quê? Porque elas queriam cuidar do corpo. Chegaram lá, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e elas ficaram atemorizadas. E aí o anjo olha para elas e diz assim, o PGM das Marias, verso número 6: não tenham medo, vocês procuram Jesus, né? O Nazareno, aquele que foi crucificado. Eu tenho uma notícia para vocês: Ele não está aqui, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive para sempre. Pode olhar aqui, esse é o lugar que haviam colocado, porque vocês viram, Deus sabe que vocês viram. Lembra do verso que nós lemos? Elas viram onde colocaram. E aí o anjo diz assim: olha, e Deus deu uma tarefa para vocês. Vocês foram agraciadas. Verso número 7: vão e digam àqueles medrosos que abandonaram o corpo, chamados discípulos, que vocês, e a Pedro também. Por que os discípulos e a Pedro, irmãos? Porque Pedro negou, ele já saiu fora. Ele já falou: não sou digno mais de ser um discípulo, vou voltar a ser um pescador. Eu não mereço.
ser contado como um discípulo. Então, ei, mulheres corajosas que se levantaram para cuidar do corpo, Deus dá mais uma tarefa para vocês. Já que vocês são corajosas, vão e digam para aqueles medrosos que abandonaram o corpo, e para Pedro também, que já está fora do ministério, diga que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Diga para os discípulos que Jesus quer falar com eles. Vocês vão ser portadoras dessas boas novas. E nós sabemos o resto da história. Elas voltam, os discípulos estão reunidos, e elas dizem: nós fomos lá, o túmulo está vazio, ele está vivo, e ele mandou um recado para vocês. E para você também, Pedro, que não se acha digno de ser um discípulo, ele quer falar com vocês. Lá na Galileia. Lá na Galileia. Nós sabemos o restante da história. Às vezes nós achamos que a gente não faz mais parte do time, porque às vezes nós o negamos devido a algumas ações, algumas circunstâncias. Mas ele está dizendo assim: ei, discípulos e Pedro, e José e João, Antônio, Maria, Márcia, Cláudia, eu quero me encontrar com vocês. Essa palavra que ainda está aqui, irmãos. Pastor, o encontro não passou? Por que essa palavra está aqui? Porque hoje é noite de encontro. Hoje é noite de se encontrar com Ele, de resolver os assuntos não resolvidos. Hoje é noite de decidir em que grupo eu quero estar, que grupo eu vou fazer parte. Irmãos, e a partir de então, quando eu mudei de grupo, as pessoas às vezes vêm falar para mim: você viu o que aconteceu com o pastor fulano de tal? Eu falo: cara, eu não vi o que aconteceu, rapaz, o cara caiu. Eu falo: meu Deus, cara, vamos orar por ele. Se eu posso, irmãos, se eu tenho acesso, eu ofereço ajuda. Querido, está precisando de ajuda, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas é Deus quem o levanta. É Deus quem o levanta. Quando alguém fala de alguma igreja, eu falo: cara, mas eu contei um testemunho no encontro aqui, irmãos, de uma experiência de alguém da região aqui, passou por um tratamento de câncer, foi operado no Albert Einstein, alguém muito rico. Os médicos falaram: nós fizemos o que nós podíamos. Ele pega um táxi, sai escondido do hospital, vai lá na igreja do Valdomiro, consegue receber a oração do Valdomiro, e quando ele volta, ele está curado. Aqui, irmãos, aqui na nossa região, curado. É isso que eu divulgo, é isso que eu conto, é isso que eu conto, irmãos. Tempos atrás, agora, o padre da catedral, acho que Leão, em uma das suas prédicas, ele usou uma palavra mal colocada, e havia, se não me falha a memória, um promotor de justiça, e o acionou, dizendo que ele não estava fazendo o papel de pregador do evangelho, acionou sua autoridade maior, e aí isso repercutiu até no meio dos pastores. E eu fui ouvir a prédica e não achei nada de desrespeito. E eu escrevi lá: eu ouvi e eu apoio e concordo com as palavras do padre. Está pregando o evangelho, sim. Irmãos, eu não posso dilacerar o corpo. Eu tenho que fazer parte do grupo dos que cuidam do corpo.
Amém? Isso vale para nossos líderes, vale para todos os nossos ministérios, vale para toda a comunidade. Falhas nós temos, imperfeitos nós somos, e nós precisamos não é de um dedo apontado, é de uma mão estendida. Vamos, caiu, vou te levantar. Está ferido, Deus vai te curar. E vamos continuar avançando. E eu encerro, irmãos, dizendo da conversa que Jesus marcou com Pedro. Eu não disse isso de manhã. E eu encerro com essa conversa. Chega na Galileia, os discípulos estão pescando. E alguém grita lá da praia: ei! Tem alguma coisa para comer? E aí alguém fala: é o Senhor. Pedro se joga na água. Ele estava despido e ele vai. Vamos lá. Chegaram, fizeram uma roda, assaram os peixes. Eu fico imaginando, irmãos, nessa roda onde Pedro estava. Às vezes tem gente, né, irmãos, que vem à igreja e fala assim: ó, eu não quero que ninguém me veja, que ninguém fale comigo, não quero que o pastor chame meu nome, né? Não quero que ninguém me perceba. Fica Pedro escondido ali, e de repente Jesus fala: ei, Pedro, ele me viu aqui, ele vai me arrebentar no meio. Eu neguei, meu último contato com ele, eu me lembro daquele olhar, eu negando e ele olhando para mim. Mas ele não me acusou. Mas agora ele vai arrebentar, vai me humilhar, vai me maltratar, vai me desprezar, vai acabar comigo aqui. E Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: então, cara, volta, eu preciso de você para cuidar dos discípulos. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então volta, cara, está aqui a chave do ministério apostólico. Eu preciso de você, Pedro. Mas Pedro, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, a terceira vez. E Pedro falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então volta, lidera esse grupo. Jesus pergunta 3 vezes, irmãos, porque o diabo iria acusar Pedro a vida toda. Você negou 3 vezes e declarou só uma. Cada declaração anulava uma negação. Você me ama? Amo. Anulou a primeira. Pedro, você me ama? Ama. Anulou a segunda. Pedro, você me ama? Amo. Tu sabe todas as coisas. Anulou a terceira. Você não deve mais nada para o diabo. O diabo não pode mais te acusar, te condenar, te maltratar. Nunca mais. Se levanta e volta, porque você é importante no meu ministério, Pedro. Conto com você, cara. E Pedro se levanta e volta a fazer parte daquele corpo. Queria que você se levantasse. Não sei se eu chamo o Ministério Louvor. Ficou sem luz hoje de manhã, eles trabalharam um pouco, né? Vem aqui, gente. Vamos nessa aí. Queremos. Aleluia. Eu quero orar com você.
Essa mensagem tem várias aplicações. O objetivo maior é fazer você escolher em que grupo você está. Eu quero estar naqueles que cuidam do corpo. O corpo de Cristo hoje é a igreja de Jesus. Amém? Dá pra gente... Eu ia falar pra gente ficar nessa grande. Pode ser? Pode, né? Em sol. Em sol grande. Sol, baterista. Eu vi ele falando, nem sei o que é isso. Sol. Sol à noite é difícil, né, irmãos? Só continua, o pessoal vai no embalo. O corpo é a igreja. E eu corro o risco de cometer uma grande falha, de citar alguns nomes e esquecer outros. Peço perdão para aqueles que eu esquecer, tá bom? Mas quando eu olho para a irmã Elza e a equipe da ceia, quando eu leio esse texto, as Marias vindo cedo de madrugada cuidar do corpo. Quando tem ceia, irmãos, elas levantam cedinho e vêm preparar a ceia. Passam, vão, né, na casa da Lourdes, das outras irmãs. Aí a Melry, irmãos, toda vez que vai ter alguma coisa, a Melry faz uma decoração. De vez em quando chega alguém, pastor, olha, eu tenho isso aqui para a igreja. Olha, pastor, isso aqui vai ficar tão bonito na igreja. Cuidando do templo, irmãos. Quero louvar a Deus por essas vidas. Tá alto os instrumentos, hein? Só diminuir um pouquinho. Às vezes, irmãos, nós estamos aqui, tem gente lá cuidando das nossas crianças. Pessoas que cuidam do corpo. Eu chego de manhã aqui, eles já estão aqui ensaiando. Vem ensaiar no sábado. Chega mais cedo. Pessoal do som, pessoal do acolhimento. E muitos deles, irmãos, lideram células, vão para células. E ajudam a cuidar de pessoas. Grupo certo. Essa faz toda a diferença. Eu preciso estar no grupo dos que cuidam do corpo. Amém? Pastor, eu estive no grupo errado. A pergunta para você é: você me ama? Jesus está perguntando. Então vem para o grupo certo. Eu só quero saber, Jesus só quer saber de algo. Você o ama? Então vem para o grupo certo. Amém? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Que Ele é grande. É o Senhor. Na cidade do nosso Deus. Na cidade do nosso Deus, o Santo nome. Ele é a alegria de toda a terra. Declare que Ele é grande. É o Senhor. O Senhor que nós temos E que nos ajuda. e que nos ajuda contra o inimigo.
agradecer-te. Nessa noite, Senhor, nós confiamos no Senhor. Pois só Tu és. Toda vez que eu canto essa canção, eu gosto de contar uma história e a gente já vai orar. As crianças fazem boas perguntas, né? Pai, qual é o tamanho de Deus? E aí, estava passando um avião e o pai falou: filho, você acha que aquele avião é grande ou pequeno? Aí o filho fez assim e falou: pai, daqui ele parece tão pequenininho. Aí o pai falou: filho, entra aqui, vamos ao aeroporto. Quando chegou aquele avião, aquele Boeing aterrissando, foi esse, filho. Falei: nossa, esse avião é muito grande, pai. Ele falou: ele é o mesmo que estava lá no céu. A diferença é que a gente estava longe dele, mas agora nós estamos perto. Quanto mais você chega perto de Deus, maior ele fica, amém? Ele fica. Vamos declarar que Ele é grande. Quantos estão perto do Senhor?